Good morning, terceira série. How is it going? Espero que vocês estejam bem. Estamos iniciando aqui a 25ª semana de aulas remotas da Escola Educar e hoje nós vamos falar de um tema que é um pouquinho longo, não na videoaula exatamente, mas na apostila de vocês também, tá? Sobre if clauses ou conditional sentences. Então vamos ver aí, vamos acompanhar desde a 0 até a third conditional. Então temos aí uma primeira apresentação aí que vai falar sobre as sentenças condicionais, né, que fica quase valendo como uma introdução. As conditional sentences têm a função de expressar condições ou hipóteses sobre determinada situação. Algumas situações são possíveis, outras são prováveis e outras são impossíveis de acontecer. O falante imagina uma situação, por exemplo, hipotética, possível ou não, e depois ele compara com possíveis consequências ou resultados. Ou então ele oferece outras conclusões lógicas sobre ela. As orações condicionais são geralmente iniciadas pela conjunção if e, por esse motivo, também são chamadas de if clauses. São também compostas de duas orações, uma if clause e uma main clause. Atenção, attention, os tempos verbais usados em cada tipo de if clause não podem ser alterados, pois as ideias expressas estão diretamente associadas a eles, tá? Então vejam que vocês vão ver aí que os tempos verbais, eles definem inclusive os tipos de condicionais, tá? Cada uma tem a sua especificidade, né? Então, vamos ver aí a zero conditional, que é a primeira e é a mais simples em termos de estrutura e de ideia, porque ela trabalha com o presente simples nas duas sentenças, tanto na if clause quanto na main clause. Então, você vai usar a zero condicional para falar sobre o que acontece em geral, né? Sempre, né? Ou cada vez que você tiver uma existência de condição. Normalmente usamos também para verdades absolutas, tá? Então, vamos ver lá. If clause, condition, aí eu tenho comma, que é uma vírgula, para separar ela da main clause, que é o resultado daquela condicional. Então, na if clause eu tenho if a condition exists, se uma condição existe, e aí eu tenho um resultado que é verdadeiro, tá? Então, eu tenho presente simples, contínuos ou perfeito, e tenho present simple, contínuo ou perfeito, tá? Então, são todos os tempos presentes, ok? If the food, exemplos agora, examples. If the food is out of date, I don't eat it. Então, se a comida está out of date, ou seja, se ela está vencida, I don't eat it. Eu não a como, ok? If I have drunk, I don't drive. Se eu estou bêbado, eu não dirijo. If you are talking, I can't concentrate. Então, se você estiver falando, eu não posso concentrar. I can't concentrate if you're talking. Eu posso trocar também a sentença, né? De lugar, tá? Mas o verbo nunca. When you are talking, I can't concentrate. Então, quando você está falando, eu não posso concentrar. Vamos ver o que aconteceu aí agora, porque não apareceu a if clause, tá? Então, nós podemos normalmente mudar a if, a condição, a if clause, mudar a if clause em si, não. Mudar a partícula if por when, tá? Sem mudar o sentido, ok? E aí, no caso, por exemplo, outra observação. Quando eu passo a if clause para o segundo lugar, eu não separo ela da main clause com comma, com vírgula, tá? Eu só vou usar vírgula para separar as duas quando eu tiver a if clause no primeiro lugar da sentença e depois a main clause, ok? Vamos ver a segunda a primeira e a segunda condicional, the first conditional and second conditional. Vamos ver a first conditional primeiro. Usamos a first conditional to talk about something that might happen in the future if a conditional exists. Então, usamos a primeira condicional para falar sobre algo que pode acontecer no futuro se uma condição existir, se uma condição para que isso aconteça, tá? Então, eu tenho lá if clause, condition, if a condition exists,
aí eu vou separar com comma, the main clause, e aí a main clause vai ser o resultado, se o resultado for verdade. Na zero conditional, ele era verdade, agora é se for verdade. Vou usar também presente simples na if clause, seja ele simples, contínuo ou perfect, e na main clause eu vou usar o futuro simples, com qualquer tipo, ou também o imperativo, ou então os verbos modais, ok? Então, vamos ver exemplos. If you study, you will pass the exam. Então, se você estudar, você vai passar no exame, no teste. If he doesn't call, you should tell me immediately. Então, se ele não ligar, você deverá me ligar imediatamente. If you have come to class, the exam is going to be easy. Se você vier para a aula, né, comparecer à aula, o seu exame, o seu teste vai ser fácil. If you win, we will be celebrating soon. Então, se você ganhar, nós celebraremos logo. Aí, depois, embaixo, teve a troca das duas de lugar. We will be celebrating soon if we win. Então, nós celebraremos logo se nós ganharmos, ok? Nesse caso, novamente, como na zero conditional, eu trocando de lugar a if clause com a main clause, eu não separo com vírgula se a if clause vier em segundo lugar, ok? Não usamos o will se a if clause, por exemplo, I'll help you if you need me. Então, eu vou usar, por exemplo, eu não posso usar will need me, tá? Eu não posso fazer o will junto com need, por exemplo, né? Eu vou te ajudar se você precisar de mim, né? Eu não posso escrever if you will need me, se você vai precisar, se você precisará, né? É mais ou menos igual no português, a gente não ficaria bom essa estrutura, né? Second conditional, usamos a second conditional to talk about present or future, hypothetical or unreal situations. Então, em situações hipotéticas ou irreais, tá? Também separamos com comma a if clause da main clause. E vamos ver aí, na if clause nós vamos usar o passado simples ou o passado contínuo. Já na main clause vamos usar o would, could ou might, mais o infinitivo do verbo to be, com ou não o ing, ok? Be, por exemplo, né? É um exemplo aí, né? Na second conditional, então, temos a condicional que existe, né? Aí separamos com coma e tenho um resultado que seria verdade, né? Caso fosse possível, mas como é hipotético, né? Seria verdade. Então, vamos ver lá. If I won the lottery, I would buy a yacht. Então, se eu ganhasse na loteria, eu compraria um iate. If you weren't working here, you would be in prison. Então, se você não estivesse trabalhando aqui, você estaria na prisão. If I were you, I might wait before making a decision. Se eu fosse você, eu possivelmente esperaria, né? Eu esperaria antes de tomar uma decisão. Vejam que o ing aí do making, né? Eu vou traduzir ele no infinitivo, mas ele vai ser escrito com ing porque ele está depois de uma preposição que é before, tá? Só para lembrar da regrinha do ing da construção. If it weren't for his help, I might not be talking to you now. Né? Se isso não fosse para a sua ajuda, eu não estaria conversando com você agora. I might not be talking to you now if it weren't for his help. Eu troquei de novo, e aí de novo com a mesma regra, no caso da troca, se a if clause for aparecer em segundo plano, eu não coloco coma, não coloco vírgula separando as duas, apenas se ela vier em primeiro lugar, ok? Outra curiosidade da second conditional é que em todas as pessoas, em todos os sujeitos,
eu vou usar o verbo to be no plural. If I were, if she were, if he were, ok? Então, é were para todas as pessoas, ok? Aí tá dizendo if you can use I, he, she, it, was para informal ou I, he, she, it, were, tá? Exceto if I were you, not if I was. Na verdade, você pode usar o were para todos, ok? Na segunda condicional, tá, gente? Ok, agora temos aí a third conditional. Nós vamos usar a third conditional to talk about past hypothetical or unreal situations. Então, agora vamos usar para falar de situações hipotéticas ou irreais, mas só que no passado. Porque, quer ver? Vamos voltar aqui um pouquinho. Na segunda, essa hipotética ou irreal situação, ela seria no presente ou no futuro. Já na terceira, ela só acontece no passado. E vocês vão ver a estrutura como faz todo sentido. Então, eu vou ter também if clause, que é uma condição que tinha existido, tá? Aí a gente vai usar o had para fazer esse sentido de tinha, né? Ou de teve, né? Vai separar com comma, caso a if clause venha em primeiro lugar. E no segundo lugar, a main clause, que é o result. O result would have been true. Então, teria sido verdade, né? Se tivesse existido, teria sido verdade, ok? Então, vamos ver lá. Então, na primeira, na if clause, eu vou usar o passado perfeito, simples ou contínuo, e o would, could, might, mais o have, mais o past participle. Então, if you had come to class, you would have passed the exam. Então, se você tivesse vindo para a aula, você teria passado nos exames, né? Como você não veio para a aula e então não passou no exame, né? Então, if you didn't come to class and didn't pass the exam, ok? Exam. If he hadn't been wearing a helmet, he might have died. Então, se ele não tivesse vestido o capacete, ele poderia ter estado ou poderia estar morto, né? He might have died if he had been wearing a helmet. Então, aí agora foi só a troca de lugar para vocês verem que a regra de não colocar comma, que é vírgula, vale também para a terceira condicional, the third conditional. Então, mudou de posição, passou a if clause para segundo lugar, esquece o comma, ok? Na sequência, eu coloquei para vocês aí um exercíciozinho. Lá no PDF vai estar a folha de resposta, a chave de respostas para vocês, mas como eu venho pedindo para vocês, não confiram a folha de resposta até que vocês terminem o exercício, ok? Para que vocês tenham segurança do que vocês estão fazendo e aprendam as condicionais na língua inglesa. Na sequência, deixei o recadinho de toda semana. Não se esqueça de realizar todas as atividades da semana, assim você mantém os estudos em dia. Se quiser, deixe um recado, um comentário abaixo deste vídeo. E a frase da semana é usando if clause. If you wait until we're ready, we will be waiting for the rest of our lives. Se nós esperarmos até que estejamos prontos, nós vamos esperar pelo resto de nossas vidas, ok? Estar esperando, né? Estaremos esperando até o final de nossas vidas, ok? Bye bye, guys. See you.